Olá, é um prazer ter você conosco na trilha de comércio exterior no Congresso Pensar Contabilidade. Mais um tema de relevância, um congresso extremamente relevante, com muitos assuntos, e é sempre bom ter você conosco aqui novamente. Eu sou o professor Marco Antônio, sou o coordenador da trilha de comércio exterior, e hoje tenho o prazer de receber aqui o meu colega, o professor Fabrício Cotini. Eu vou deixar para que ele se apresente, para que a gente possa conversar um pouco com você, trazendo um assunto que poderá ajudar você na construção do pensamento de comércio exterior dentro de uma organização, na construção de um planejamento. E a ideia é falarmos, Fabrício, sobre negociação, vendas, envolvendo o comércio internacional. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Por favor, gostaria que você se apresentasse e iniciasse os nossos trabalhos aí. Combinado. Muito obrigado, professor. Tudo bem com você? Então, muito prazer, como o professor falou aqui, sou o Fabrício Cotini, sou CEO da Tábua Soluções. A Tábua Soluções é uma empresa voltada ao call center e também a representações de produtos. Nós trabalhamos com produtos tanto nacionais quanto internacionais. E também atuo junto com o professor Marco Silva aqui também, na Marco Silva Educa, que é uma plataforma EAD de ensino à distância, onde eu leciono também temas voltados ao comércio exterior, a parte de negociação, com mais ênfase em negociação, e também a parte um pouco voltada mais a TI e gestão de negócios. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você hoje e estar podendo passar um pouco do meu conhecimento. Fica à vontade, professor, como você quiser concluir e continuar essa conversa aqui. Muito bom. Sabemos que o comércio internacional, principalmente do ponto de vista da geração de emprego e renda, é uma ótima expectativa para muitas empresas, enfim, e muitos dos negócios, independente do seu tamanho. É uma realidade muito próxima de qualquer empresa, ou seja, qualquer empresa pode fazer importação e exportação. E, logicamente, que o processo de comprar e vender, com o mercado global é um processo que tem muitas etapas e tem muito de tomada de decisão ao longo dessa cadeia logística e, lógico, as empresas precisam de profissionais que as ajudem a efetivamente conduzir as decisões, enfim, analisar informações. Isso. E aí, nesse contexto, considerando que o comércio internacional de fato é uma possibilidade para qualquer empresa, e lógico que você tem a sua experiência, já eu sei, como empresário que é empresas como Albert Einstein e outras grandes empresas, como a Ticket, e outras até menores, eu gostaria de iniciar perguntando a você o seguinte: na sua aula ou nas suas palestras, você divide aí essa fase de negociação e de compras, enfim, em algumas etapas, Correto. Eu tenho aqui, você fala em preparação, em abertura e troca de informação, você fala de negociação, proposta de solução, e você fala do fechamento do negócio. Isso. E eu gostaria de já lançar uma provocação. Como é que você vê essa preparação na negociação? Que fase é essa e como é que você vê isso no contexto global, no comércio internacional? Uma boa pergunta, porque sempre que nós falamos em negociação, é muito importante você colocar isso na sua rotina. A gente acaba partindo já direto para a parte de negociar, querer falar com o cliente, querer conversar com o cliente, querer entender qual que é a necessidade do cliente. Quando na verdade você precisa primeiramente se preparar para falar com o seu cliente. Então, primeiramente, o mais importante é a parte de preparação da negociação. O que é essa parte de preparação? Conhecer o mercado que você vai atuar, principalmente agora a gente fala no mercado exterior, então o mercado internacional, conhecer o mercado que você vai atuar, o cliente que você vai atuar, quais os tipos de fornecedores que já atuam com ele lá. Então, porque assim, não adianta nada você ir lá, prestar um serviço para um cliente, sendo que ele já tem do lado da casa dele. Você tem que trazer um diferencial para o cliente, então você precisa conhecer o mercado desse cliente, saber quais ferramentas ele necessita, o que ele está precisando, o que ele busca que você tenha o seu diferencial. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí numa das minhas empresas, como eu falei, da Tábua Soluções, que é uma empresa voltada à área de call center. Tivemos algumas negociações, tivemos algumas conversas com empresas internacionais, temos em nosso know-how empresas internacionais, e não adianta nada eu ir buscar essas empresas. Eu acabo tendo que primeiro entender o mercado dessa empresa, vendo a real necessidade dela e vendo como que o meu produto pode atender o produto dele, ou a necessidade dele.
A real necessidade de todas as empresas é o lucro. Ela precisa ganhar dinheiro. E por que ela busca o mercado internacional? Pela oportunidade que ela vai ter em outros mercados que ela não tem. Se você consegue agregar isso para ela, é um ganho assim, eu posso dizer que é um ganho de pelo menos 50% a 60% nas empresas hoje. É muito forte o marketing e o mercado internacional na atuação e na parte de você se preparar, principalmente, então conhecer o seu cliente, conhecer o mercado do seu cliente, conhecer o que ele atua, como ele atua e como a sua solução vai se enquadrar a ele, professor. Bacana. E no contexto internacional, se nós levarmos em conta que cada país tem a sua característica, cada país tem a sua legislação, cada país tem a sua cultura. Isso mesmo. Então é extremamente relevante as empresas se prepararem. E aí você pode ser um desses profissionais, né? Seja você da área contábil que está me escutando, que nos ouve agora, seja você da área jurídica, da área de gestão de negócios que nos assiste, que assiste a nossa palestra. Então é relevante efetivamente entender o cenário, né? Conhecer os cenários, aí, entender os mercados. Isso mesmo. Bacana. Ainda aqui nas etapas da negociação, uma das questões que você também aborda é abertura e troca de informação. A informação, muita empresa peca por não saber o que fazer com a informação, como tratar a informação. Então eu gostaria de ouvir você um pouco sobre essa etapa, né, que você traz para as suas palestras. Para falar dessa etapa, a gente tem que entender só um pouquinho a próxima etapa, que é a entrega de solução. Muitas vezes as empresas, as pessoas, elas vão querer entregar para o cliente a sua solução sem entender o que o cliente realmente precisa. Aí é que está o problema. Então a troca de informação é você entender a real necessidade do seu cliente. A primeira etapa de se preparar é entender o mercado do cliente, entender as soluções que ele tem lá e como você pode atuar. A segunda etapa, que é entendimento do cliente, troca de informações, é você realmente ver com o seu cliente, conversar. Nessa parte que a gente fala muito é aprender a ouvir. Você não precisa falar tanto com o seu cliente, você tem que entender e ouvir o seu cliente. Ouça ele, deixe ele trazer o dilema dele, a dor dele, o que ele vem sofrendo, para aí você sim conseguir colocar a melhor forma de atuação, que é o nosso próximo ponto. Mas ouça, então o que eu sempre falo para todos os meus alunos, todos os alunos que participam das nossas aulas, nessa etapa, que é a etapa de colher informação, você tem que aprender a ouvir. E você ouvindo, você consegue ver se a sua solução vai atender ou não a necessidade do cliente. Então o mais importante, sempre que a gente falar em troca de informação, a palavra-chave é ouvir. Bacana, então ouvir é bastante relevante. Muito, muito. Melhor ouvir muito e falar pouco. Nesse momento é muito melhor. É muito melhor porque você precisa somar a informação. Você conhece muito o seu negócio, mas não conhece o negócio do seu cliente. O que eu sempre falo é assim, é um trabalho a quatro mãos. Uma negociação sempre é trabalho a quatro mãos. As duas mãos do fornecedor e as duas do cliente. Eu não posso achar que eu conheço o produto do cliente. Por mais que eu já tenha trabalhado com várias outras empresas desse mesmo segmento, eu não posso achar que eu já sei qual que é a melhor solução para o cliente. Porque eu não sei realmente qual que é a dor do cliente naquele momento. Às vezes a dor dele naquele momento não é o que eu quero atuar nessa fase. Então você tem que aprender a ouvir muito bem o cliente nesse momento. O Brasil, ele reconhecidamente tem bons produtos. Nós somos grandes importadores e exportadores, sobretudo exportadores de commodities. Isso. E as negociações são complexas, né? E negociações que demandam muito tempo para serem concluídas. Demandam dias, às vezes, vai uma resposta, demora. E se a gente pensar também que tem muita interferência governamental, muita questão burocrática, muita questão legal, então esse processo da negociação, ele de fato tem que passar por um planejamento muito assertivo, a coleta de informações, a coleta de dados. Por que é importante ouvir? Porque, como você mesmo falou, nós temos muita legislação e temos um trabalho burocrático muito grande. Então, às vezes, você precisa entender se a necessidade do seu cliente você consegue atender. Porque não adianta você apenas querer prestar o serviço para o cliente, você presta o serviço, um serviço meia boca, porque você queria faturar, você queria ganhar dinheiro, mas depois o seu nome vai ficar sujo lá fora no mercado. Então, é importante ouvir o cliente.
Porque você ouvindo o cliente, entendendo a necessidade dele, você vai se adequar à parte burocrática, você vai se adequar quanto à legislação do país dele e à sua legislação, e você vai conseguir atender ele no ponto que ele precisa. É isso que é importante a gente entender sempre. Bacana, bacana. Um outro ponto que você aborda também aqui dentro das 4 etapas que você traz para a negociação, diz respeito aqui à negociação, proposta de solução. Isso. São 2 momentos diferentes, a negociação, a proposta de solução é uma coisa só? Como é que você trata isso? A negociação é o seguinte, a partir do momento que você ouviu a dor do cliente, porque o que eu sempre coloco na aula, né, nas minhas aulas, sempre que você vai buscar um cliente que tem uma dor, ele tem uma necessidade que está querendo entender e conseguir agir da melhor maneira possível. Talvez ele não consiga ver, mas você consiga ajudar ele, talvez não fechando até com você, não vai fechar com você, mas você consiga ajudar ele numa conversa, num bate-papo, e depois esse cliente pode gerar negócio. Então, se você ouviu o cliente, entendeu ele, aí você começa a sua negociação. Você começa a expor todos os seus serviços para o cliente. O que é importante nesse momento? Por que são 2 momentos dessa etapa, que é a negociação e a solução, a entrega da solução? Porque a negociação, o que é legal e importante? O cliente entender tudo o que você faz, todo o seu know-how. Onde você está posicionado no mercado. E você fala, eu tenho isso, presto isso, consigo ajudar você dessa maneira. Mas ouvindo tudo que você falou, agora a gente vai para a parte da solução do cliente. Ouvindo tudo que você falou, eu acredito que a minha empresa consegue atuar na frente A e na frente C. A frente B eu vou deixar agora um pouquinho de lado, porque eu percebi que a sua frente A e a C são mais importantes. Não que eu não vou atuar na B, mas a B a gente coloca no segundo plano. O cliente se sente confortável com isso, porque você não traz apenas a solução, você traz todas as soluções. Ele entende que você vai trazer uma gama de serviços, uma gama de produtos para ele que vai agregar demais ao trabalho dele. Então ele está tranquilo, ele fica mais tranquilo com você. Óbvio que quando a gente fala numa negociação internacional, nós temos os passos a seguir. Quais são os passos a seguir? A cultura do cliente, que é o que nós falamos no primeiro item ali, que é a preparação. Entender essa cultura do cliente, se ela aceita todas essas etapas de negociação. Às vezes a cultura do cliente ela é mais objetiva, ela não quer conhecer tanto a sua empresa, ela quer saber se a sua empresa atende a necessidade dele, ponto. Então você tem que saber, e é o seu perfil, e aí tem que ser, é uma coisa que nós chamamos de feeling, é o feeling seu como negociador e entender com o cliente. Se você vai fazer a apresentação de todas as soluções e apresentar a solução ideal, ou se você já vai direto para a solução ideal. Mas tem essas 2 etapas nesse ponto que são importantes para você conseguir atuar com a melhor maneira possível com o seu cliente. Essa questão da cultura, né, e ela é interessante a gente abordar isso, porque a cultura muda o hábito de consumo de um povo, né? Muito. Então, há vários exemplos, e se você buscar isso, você vai encontrar facilmente, de produtos brasileiros que, para poder chegar no exterior, na exportação, precisaram ser modificados, modifica o processo produtivo de uma empresa. O próprio processo de exportação dentro de uma empresa brasileira requer muitas vezes a mudança de cultura. Sim. Né? Então, passa por um processo de transformação interna, passa por uma troca de informações dentro da própria empresa, o envolvimento das áreas que vão lidar com isso, né? Só um ponto que eu acho muito importante a gente falar, sempre que você, como empresário, está atuando por uma empresa e quer abrir no mercado internacional, ou até se já tem um mercado internacional, você tem que aprender a flexibilizar a sua empresa. É uma palavra muito importante, que é na cultura que a gente joga isso, a flexibilização da sua empresa. Você entender que o seu produto para o mercado nacional é um, e o mercado internacional é muito diferente. Então você tem que entender, você tem que mudar um pouco os seus paradigmas e até um pouco passar por cima do que você conhece para conseguir atuar no mercado internacional. Então é muito importante você flexibilizar o seu serviço ou o seu produto. Sempre importante isso. Bacana, informação bem bacana. E então eu acho que tem também um pouco de resiliência nesse processo. Muito. A gente acaba pegando, né? Porque você é o fornecedor, o serviço é seu, você fala, o serviço é meu. Eu que faço, eu que sei fazer o serviço. Você sabe fazer. Você faz muito bem no seu mercado. Mas como que ele é feito no mercado internacional? Que é a primeira etapa, então, professor, que eu falei com você. Que é a etapa da preparação. Conheça o seu serviço, o seu produto no mercado internacional.
vê se ele já é modificado, vê como é que ele está. Porque você vai ver, tem uma vírgula no meu produto lá. Não vai fazer diferença. Essa vírgula faz uma diferença. Eu vou trazer um case para você no final, professor. É um case da minha empresa mesmo, onde nós tivemos que aprender essa flexibilização na raça. Foi um pouco meio que sofrendo também. Isso você me prometeu, eu extraria um case que eu trouxe, né? Trouxe sim. Pelo que eu percebo então, dentro desse processo, meio que fica claro, né, o fato de que talvez não, é fato que você vai entender o seu cliente e você vai conseguir também gerar valor agregado, né? Você vai conseguir entender a partir das dores, como você bem colocou, saber o que é que você leva de valor agregado, que na prática pode ser qualquer coisa, desde que o cliente valorize, perceba, né? A gente tem um valor agregado. É o seu trabalho conseguir expor o que você vai agregar para ele, né? Porque o cliente não conhece direito o seu produto, não conhece o seu serviço muitas vezes. Então você precisa saber como ele vai agregar isso. Então você conhecendo que é a etapa 2 novamente, está vendo que toda etapa que nós falamos, a gente volta para as etapas anteriores. Então na etapa 2, que é ouvir o cliente, você ouvindo o cliente, você consegue muito bem falar, o meu produto vai entrar aqui, meu serviço vai entrar muito bem nessa etapa, e eu consigo expor para ele que desse jeito, fazendo dessa maneira, ou agregando meu produto, meu serviço, ele consegue agregar mais para o serviço dele e para o produto dele. Ele consegue vender no mercado dele, ou até no mercado internacional, com muito mais facilidade, com muito mais qualidade, que é o que a gente busca muito hoje, as empresas buscam muito hoje, que é a qualidade com baixo custo, né? Óbvio, né? As pessoas buscam hoje um produto que tenha qualidade, que tenha um preço justo, né? Sim. E que seja entregue no prazo, né? Produto ou serviço que seja entregue no prazo. Isso para o comércio internacional é um desafio, né? Muito. Aí levando para o lado agora de uma estrutura logística, de uma construção de canal de distribuição eficiente para poder atender a outros mercados, ou mesmo trazendo produtos lá de fora. Então, nessa preparação durante a negociação, nessa questão do ouvir e compreender as estruturas de cada país, logicamente que é possível alinhar o planejamento, construir um planejamento adequado. E outra, né, tem empresas que quando diversifica o seu negócio, e aí você sabe disso porque você tem seus negócios lá diversificados com alguns países diferentes, ela tem que se adaptar para vários países, várias culturas diferentes. Eu falo muitas vezes que a partir do momento que você agrega um cliente de um outro país, você está abrindo uma filial na sua empresa. É muito engraçado, porque você tem que trocar todo os paradigmas da sua empresa, né? Então você está abrindo uma filial da sua empresa. Dentro da sua empresa você vai ter um departamento agora que vai atuar com o Japão. Dentro da sua empresa vai ter um departamento agora que vai atuar com o México, os Estados Unidos. E aí vai indo, vai embora. É muito engraçado isso, professor, muito engraçado. Legal. E como é que é agora envolver a empresa nesse processo? Você que depois vai nos contar, lógico, do seu case. Mas como é que é trabalhar o colaborador ali, trazendo ele para uma realidade de um mercado globalizado, de uma atuação internacional? É uma tarefa fácil, não é? Não, porque muitas vezes a gente vai para o cliente com a nossa mentalidade. Eu pergunto isso porque quem nos ouve aqui, né, você que nos escuta e nos assiste, nesse congresso do Pensar Contabilidade, provavelmente pode atuar com recurso humano, contratação de pessoas, desligamento de pessoas, cultura do recurso humano empresarial, é parte do dia a dia, né, das áreas de gestão, e por isso a pergunta. Então, o colaborador nesse momento é a chave do negócio. Você tem que entender e colocar na cabeça do colaborador qual que é o estilo do cliente que você está trazendo. Muitas vezes, quando a gente fala no mercado nacional, a gente já tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de regiões. A região sul é de um jeito, a norte é de outro jeito, a sudeste é outro jeito, centro, nordeste. Cada região atua de uma maneira muito diferente. Porém, a gente está falando a mesma língua, são praticamente as mesmas regras, praticamente, né? Porque muda uma coisa ou outra de um estado para outro, de uma região para outra, mas quando a gente fala em países, aí não são algumas regras que mudam. Muitas coisas que mudam. Regra, cultura, idioma. O idioma também é muito importante. É você saber se você vai falar no seu idioma ou no idioma do cliente, se você vai criar um terceiro idioma. Eu tenho um cliente meu no WhatsApp, gente, que eu falo em português, espanhol e inglês com ele. Falo as 3 línguas.
E a gente vai misturando. Às vezes a cliente me responde em inglês, eu respondo em português para ela, às vezes ela vai lá e daí me responde em espanhol, eu vou lá e respondo em inglês. Então é uma troca de... Acaba nascendo um idioma aí fora, né? É um idioma novo, né? Esse foi em português. Esse foi em inglês e português, porque é uma coisa assim muito engraçada. E o colaborador ele tem que entender esse perfil do cliente. Então o colaborador, você tem que trazer ele, ou você tem que colocar na cabeça dele essa real necessidade de atender a necessidade do cliente. Não é porque o cliente ele é do México ou o cliente é dos Estados Unidos, você tem que atuar somente na língua dele. O cliente às vezes sabe falar a sua língua até melhor que a gente muitas vezes, porque ele se preparou para o mercado internacional. Então você pode atuar na sua língua, só que você tem que entender as regras e cultura dele. E você tem que colocar isso no seu colaborador. No case que eu vou trazer, eu vou expor isso para vocês um pouco. O quanto eu tive que colocar os meus colaboradores se adaptando à cultura do cliente. Que a gente sofreu um pouco no comecinho. Falo para você, hoje, graças a Deus, a gente uma parceria muito boa com o cliente, mas sofreu no comecinho. É uma dor que é uma coisa que dói, viu? Dói no começo. Muito bem. E aí, lógico, né, construindo um planejamento com base nessa estrutura de preparação, de negociação bem feita, ouvindo, analisando cenários de mercado, considerando as variáveis, né, que a gente já discutiu aqui, que você bem trouxe, principalmente a questão cultural, o objetivo maior é o fechamento do negócio, né? Com certeza, né? E o fechamento é uma das etapas que você tem aqui, das 4 que você aborda nas aulas e palestras. É assim, fechou, ganhou dinheiro, tá tudo certo? Só ganhou dinheiro, fatura, não precisa ter mais nada, né, gente? Acabou. Faturei, ganhei dinheiro e você fala, posso ir pro próximo. Muitas vezes as pessoas se perdem muito nessa parte do fechamento. Por quê? No fechamento é que a gente começa a entrar na parte das minúcias. A gente começa a entender que às vezes na negociação o cliente não falou alguma coisinha, mas no contrato que ele te dá, ele colocou alguma coisinha ali que você falou, mas o que é isso? E às vezes você passa em branco disso. No case eu trago isso para você. Fica tranquilo que eu vou trazer isso daí no case também. Eu acabo trazendo quase todas as etapas desse case, é um case muito legal para vocês. Então, o fechamento ele é muito importante quando você consegue fazer o fechamento atendendo às suas necessidades e a do seu cliente. Você tem que atender os dois. E o fechamento é parte da assinatura de contrato que a gente fala. O fechamento não é simplesmente a fatura, é a assinatura de contrato. E no contrato vai ter as letrinhas miúdas que às vezes a gente não lê. Então quando você está atuando para uma empresa que vai prestar um serviço, você como contador, ou até atuando na parte de RH, que vai fazer a contratação de um funcionário, ou até um serviço, um faturamento, ou até a contabilidade para essa necessidade do cliente, você precisa entender esse contrato. Você precisa ver quais são as necessidades que o contrato trouxe para o seu cliente. Porque não adianta nada a gente olhar somente agora nessa parte de fechamento nos valores. Porque os valores é importante, ótimo, mas nos valores você já chegou na parte de negociação. Na parte de negociação você já chegou nos valores, já chegou no comum acordo dos valores. Agora no fechamento você vai chegar no contrato. Então é nas minúcias, em tudo que o contrato vai ter, aquelas letrinhas miúdas, e não assine nada internacionalmente sem entender o que está falando. Você precisa questionar para o cliente. Questiona, não tem dor de cabeça. O cliente, ele entende essa negociação, ele entende que tem essa fase de fechamento, então você fica, poxa, mas já perguntei 2, 3 coisas para o cliente. Será que ele vai aceitar essa uma próxima pergunta? Ele aceita. Mais uma vez, às vezes a gente vai com uma cabeça muito nossa, né? Eu quero fechar logo. O mercado internacional é diferente. O mercado internacional, ele aceita um tempo maior de negociação, de fechamento, de estruturação, porque ele sabe que tem muitos adendos a ser colocado. Então o fechamento não é simplesmente a fatura não, professor. O fechamento é o entendimento dessas minúcias. E óbvio, você atender muito bem o seu cliente. Porque é um exemplo que eu conheço o professor aqui há mais ou menos 10 anos já, e eu já ouvi muitas palestras do professor Marco, né? Então uma coisa que eu gosto de usar muito nas minhas aulas, comecei a usar depois que eu ouvi uma palestra sua, que a venda, essa venda só vai terminar na próxima compra do seu cliente. Se ele comprar de novo de você, então aí você começa a entender que o fechamento não é simplesmente fechar não. É tratar muito bem o cliente, entregar o serviço no valor correto, no que foi fechado, no que está assinado no contrato, para ele comprar novamente o seu serviço ou o seu produto. Então o fechamento, ele é bem complexo. Você viu o tempo que eu levei para falar para você do fechamento aqui. E você achando que o fechamento era só assinar. Simples assinar, né?
Na verdade, é a continuidade dos negócios, né? Sim. E assim, não esquecer de fazer a lição de casa, então. O planejamento é algo do negócio, né? O planejamento na negociação é extremamente importante. O que às vezes a gente deixa de fazer. Porque, eu preciso atender um outro cliente, eu preciso fazer isso, eu preciso correr ali, preciso ver isso e aquilo. E você não se prepara na sua negociação. Então, todo cliente ou novo prospect que você vai atender, você precisa se preparar. Não adianta você simplesmente chegar e começar a trabalhar. Eu acho que até tem um tema que eu passei para você aí, professor, que é meio que expectativa e realidade, que fala da... Então, por favor, me fale um pouco expectativa e realidade. Porque muitas vezes as pessoas acham que produtividade é trabalho. Eu vou pedir até ao professor, se possível, né? Acho que dá para colocar aqui esse folderzinho, essa imagenzinha que eu mandei. As pessoas acham que o quê? A expectativa da pessoa, o que nós achamos, o que o colaborador muitas vezes acha. O que é produtividade, professor? Trabalho. E no final, muito trabalho. Mas quando você vai ver a realidade da negociação, a realidade da produtividade, é estudar, entender o negócio, se preparar, descansar, conversar com outras pessoas. Por que conversar com outras pessoas, professor? Porque é muito importante para você tentar ver se alguém já atuou com a sua necessidade, o que você está fazendo, os seus colegas de trabalho, as pessoas que você conhece, o seu know-how, as pessoas que estão ali. Então você está se preparando para atuar com um prospect novo, com um cliente novo. E depois de tudo isso, você tem que descansar também. Então não pode pensar somente trabalho. Aí você tem que descansar um pouco. E aí sim, lá no final, depois de estar preparado para o cliente, você vai ao trabalho, que é conversar e começar a sua negociação com ele. Então a expectativa, qual que é? Trabalho. A realidade, não, desculpa, professor. A realidade das pessoas, trabalho. Mas a expectativa não é essa. A expectativa é: eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho um processo muito grande para eu conseguir entregar o melhor trabalho com a minha maior produtividade possível. Nas negociações que faço, aí trazendo um pouco para a minha experiência também, para enriquecer a sua fala aqui e poder colaborar um pouco, negociamos muito com China. Né? Então, muitos dos nossos negócios estão na China, que é o grupo Comex Online, que é o que a gente desenvolve lá fora. E é engraçado que eles trabalham. É muito trabalho. E se bobear nem dorme, né? Então eu tô pensando aqui, fazendo uma analogia na minha cabeça aqui, pensando um pouco nisso. Mas se você vai junto com eles, trabalho, fica só os dois trabalhando e não chega a um comum acordo, né? Pois é, bacana. E aí você pode perceber o quanto esse processo de construção de um planejamento é relevante dentro de qualquer organização. Sim. E você pode ajudar nisso, né? Lembre-se que um processo de negociação internacional, ele é um processo muito longo, ele é um processo que tem muito detalhe e logicamente que as empresas que vão partir para esse mercado e as empresas que estão já nesse mercado e pretendem expandir ou melhorar o que fazem, contam com profissionais como você que nos assiste, né? E aí você, com a sua especificidade, com a sua capacitação técnica, com o seu conhecimento adquirido ao longo de anos de mercado, de estudo, você que acompanha esse congresso, pode justamente contribuir nesse planejamento, considerando, né, os diversos conteúdos que estão sendo publicados aqui nesse congresso do Pensar Contabilidade e também o nosso aqui, a Trilha do Comércio Exterior. Né? Legal. E você tem uma pergunta aqui bem forte, quer dizer, motivação, tá? Por que negociar, né? Sim. Me conta um pouco disso. Todos esses temas, né, até para todos ficarem sabendo, você ficar sabendo também, todos esses temas são os temas que eu ponho na minha aula quando a gente fala sobre negociação, tema negociação, né? A motivação ela é extremamente importante, porque a motivação é o que vai fazer você se planejar, é a motivação que vai fazer você estudar o cliente, é a motivação que vai fazer você entender a necessidade do cliente, você ouvir o seu cliente, você negociar e trazer a solução para o cliente e fechar com ele. É a sua motivação. Então o que eu falo muito é, nesse momento, a gente tem que sair um pouco da casinha do trabalho e entrar um pouquinho na casinha pessoal. O que está te motivando a prestar serviço para esse cliente? Você quer apenas trazer dinheiro para a sua empresa? Você quer agregar negócios para a sua empresa? Você quer agregar mais para a sua empresa? O que motiva você a trazer um cliente internacional? O porquê que você está buscando um cliente internacional? Então a motivação, ela está dentro, é intrínseco, né, professor? A motivação, não adianta você falar, minha motivação é ganhar em dólar agora.
O momento que a gente está, todo mundo quer ganhar em dólar e em euro, né, professor? Desconheço alguém que queira ganhar em reais. Né? Minha motivação é que eu quero ter cliente para ganhar em dólar. Então é o que eu sempre falo aos meus alunos, você está na área errada, você está no momento errado da sua vida. Você tem que entender a sua motivação, o que você quer, o porquê que você quer agregar essa empresa para você. O que ela vai agregar para o seu negócio, o que ela vai trazer para o seu negócio. Óbvio que o faturamento é importante, pessoal. E o faturamento em dólar, em euro, é muito significativo. Não dá para a gente falar que não é, né? Não tem como eu falar para você, não recebe em euro. Peça para converter em reais. Não, melhor, deixa em dólar mesmo. Melhor coisa é trazer em dólar, trazer em euro. Mas entenda o porquê você está negociando com esse cliente. Entenda o que você está fazendo. O que eu falo muito para os meus alunos, aí eu entro um pouco na parte até emocional. Qual que é o objetivo fim da sua empresa? O objetivo fim do seu negócio, professor, eu acho que é ter uma vida melhor para você, para sua família, trazer uma rotina melhor para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Então é isso que você tem que colocar como motivação. A sua motivação para fazer um negócio internacional, por que eu falo isso? Ainda mais quando a gente fala em negócio internacional, porque é desgastante, professor. É muito desgastante uma negociação internacional. E se você não está motivado, se você está desmotivado, ou tem alguma coisa que está te impedindo, a negociação não vai avançar. A negociação não vai ser interessante. Aí você se preparou, fez tudo o que tinha que fazer, fala para mim, vai virar para mim, vai virar para o professor daqui a pouco, fala, mas eu fiz tudo o que vocês falaram, só não estava motivado. Não dá certo. Então é por isso que eu coloco a motivação nesse tema, e eu falo um pouco da inteligência emocional das pessoas, né? Você entendeu por que você está indo buscar o mercado internacional. O mercado internacional, ele é muito bom, mas é cansativo. Se você não tiver fôlego, se você não tiver gás e não tiver a motivação para aguentar essa troca de informações, não é nem troca de informações, mas esse período que até nós conversamos, que é o prazo de uma negociação internacional é muito maior de uma negociação nacional, se você não tiver todo esse fôlego, essa motivação, não vai adiantar nada se preparar, não vai adiantar nada você ouvir o cliente, não vai adiantar nada você tentar passar uma proposta para ele. Então, por isso que eu falo muito da motivação, professor. Bacana. Então, processo dá resultado, mas sim, há que se fazer com critério e com calma, né? Sim. É intrínseco, né? A motivação é intrínseca, ela nunca pode ser extrínseca, né? Ela tem que ser intrínseca sempre. Bacana. E nesse processo, para a gente poder preparar para você me contar sobre esse case um pouco, para compartilhar com você que está nos assistindo também, o marketing é relevante também, né? Muito. O marketing é muito importante. A gente tem uma briga muito grande, né, nas empresas entre marketing e vendas, né? Tanto é que a gente sempre coloca, quando a gente vai falar marketing e vendas, a gente fala marketing versus vendas. Eu acho feio falar marketing versus venda, porque o marketing é a parte principal da sua empresa quando você vai falar de uma venda. Porque como que você vai conseguir se posicionar no mercado internacional sem um marketing adequado? Você vai só vender seu produto? Legal. Mas quem que vai fazer essas alterações que nós falamos, professor? É o pessoal de vendas? Não, é o pessoal de marketing, é o pessoal de produtos, que vai ter que olhar o seu produto e ver como que ele vai adequar o produto e serviço, como que ele vai apresentar o produto e serviço no mercado internacional. Então a área de marketing, ela é muito importante na captação do lead, óbvio, né? Ela tem que ajudar muito na captação do lead, mas principalmente no decorrer da negociação, você tem que deixar, e é no item 2, tá, da negociação que a gente coloca o marketing, que é no item de ouvir o cliente, porque eu vou ouvir o cliente e vou trazer para o marketing toda a necessidade do cliente. Para o marketing falar, nosso produto, tranquilo, nosso serviço, muda essa fase aqui, muda isso aqui, que ele vai conseguir entender. Porque às vezes você, estando na linha de frente, não consegue ver isso. Então o marketing é muito importante, e o marketing ele tem que ter uma função que é marqueteiro, né? Tanto é que existe aquele termo muito antigo que é o marqueteiro, né? O marqueteiro é muito isso, é conseguir colocar o seu produto ou o seu serviço de maneira que o cliente olhe com os bons olhos. O marketing, ele tem a visão do cliente dentro da empresa. Então isso é muito importante você também entender. E você apresentar para o seu cliente que você vai fazer a proposta, né? Que o marketing dele tem que ser o cliente. Ele tem que ter os olhos do cliente. Se o marketing não tiver a visão do cliente, tiver a visão apenas do seu serviço, do seu produto, você não vai conseguir exportar ou colocar esse produto em outros mercados, nem no mercado nacional você vai conseguir colocar, muito menos no internacional. Então o marketing tem uma relevância muito forte numa negociação internacional, sim, muito forte. Bacana. E para você
que possa, de repente, assessorar uma empresa que faça negócios internacionais ou que queira iniciar-se no negócio internacional, né? E como eu já disse anteriormente, já fortaleci, já comentei isso, a sua formação, a capacidade que você tem técnica de lidar com números, a contabilidade, a gestão de pessoas, a gestão de negócios. Nós temos várias ferramentas de comércio internacional que podem auxiliar as empresas, podem auxiliar a você, que são ferramentas totalmente gratuitas e que o governo disponibiliza, no sentido de pesquisas de mercado, no sentido de prospecção de negócios, divulgação de produtos e serviços de empresas brasileiras no exterior para exportação. Então, sabendo disso, né, conhecendo isso e aplicando um bom planejamento, desenvolvendo e realizando um bom planejamento, é claro que o comércio internacional tende a dar certo. Bacana, legal. Muito bom o conhecimento compartilhado até aqui. Agora eu gostaria que você contasse, né, um pouco sobre essa experiência aí, sobre esse case que você tem. Legal. E como é que se deu, enfim. Não podemos citar nomes, né? Então não vamos citar nomes de empresas, mas foi uma negociação para a minha outra empresa, né? A Tábua Soluções. A minha empresa eu posso citar, né? A Tábua Soluções, que nosso foco principal é call center e representação de negócio, né? Então nós representamos não só clientes nacionais, como internacionais. Aliás, vocês tiveram um viés internacional também, né? Tivemos. Porque é uma empresa de soluções. Isso. Né? Mas que acabou num determinado momento agregando da vida empresarial internacional. Foi aí que eu comecei a entender mais o negócio. Eu fui buscar você para conseguir me auxiliar também nessa primeira negociação, porque era difícil esse começo, mas daí depois a gente começa a engatinhar, entender, e aí começa a ver que realmente a negociação internacional é diferente. Então esse cliente que a gente está falando é uma rede hoteleira com mais de 2.500 hotéis pelo mundo. Então você vê que é uma rede muito grande. E aí eles queriam entrar no mercado nacional, eles queriam entrar aqui no Brasil, isso faz 2 anos. Não, ano passado, no começo. A negociação começou há 2 anos, vocês verem como é que foi. A negociação começou no meio do ano anterior, meio do ano retrasado. Foi terminar no final do ano. Então a negociação nossa demorou mais ou menos 4 a 5 meses. A negociação. O fechamento durou um mês inteiro. Durou um mês de dezembro inteiro o fechamento. Quem trouxe o cliente para nós foi um parceiro nosso, que ele trouxe. Ele já trabalhava no mercado de turismo há muito tempo, mas ele não conhecia o mercado, que era o call center, que era onde a empresa queria entrar. E ele trouxe para a gente. Só que ele não sabia nada do que o cliente queria. Não sabia preço, não sabia o que perguntar para o cliente, não sabia o que falar para o cliente. Então ele não estava o quê? Preparado. Não tinha preparado porque não sabia as perguntas para fazer para o cliente. Não sabia o que tentar entender do cliente. E aí eu comecei com eles, isso foi em julho, eu comecei a explicar para eles, então você vai buscar isso, vai perguntar para o cliente quantas pessoas, o que ele faz, qual que é o objetivo dele, aonde ele quer atuar, com quantas pessoas ele quer atuar na linha de frente, como que vai ser a prospecção, como que vai ser o atendimento, fiz todo o leque para ele. Falei, agora você entendeu o meu negócio, mas agora você precisa me trazer do seu negócio, que foi o que eu pedi. Então eu preciso entender do seu negócio, qual que é o percentual de vendas em cima de uma negociação? Porque quando a gente fala em turismo, a gente acha que turismo a pessoa vem atrás, mas tem turismo ativo, né, que é isso que a empresa queria, que nós fizéssemos o turismo ativo para eles. Só que era um ativo receptivo, porque a empresa ela gerava o lead da pessoa, a pessoa sentia interesse, se cadastrava no site e gerava o interesse dessa pessoa e aí entrava em contato. Só que todo esse fluxo de processo só foi ser entendido na parte de fechamento. Olha que interessante isso, professor. Então, até para você ver, foi uma falha da minha equipe, uma falha muito grande da minha equipe que não se preparou para entender todo o fluxo do cliente. E esses parceiros também. Então, a gente não entendeu todo o fluxo do cliente, a gente só foi ver no final qual era o fluxo do processo de venda do cliente. Então, como que passava? Porque até então eu entendia, nós entendíamos que o cliente ia pagar para nós, para a nossa empresa. Nós iríamos virar uma filial dessa empresa aqui no Brasil, pela nossa representação. Mas ele não queria a representação da Tábua, ele queria que a Tábua hoje como call center, e a finalização ia ser toda com eles lá. Então a minha empresa, os meus colaboradores não se prepararam. Tanto é que na reunião de kick-off que nós tivemos, foi uma reunião que nós tivemos que entender vários pontos e em uma semana fazer o trabalho que foi feito em 4 meses. Em uma semana. Então assim, foi uma falta de preparação da minha equipe.
Foi um erro sim da minha equipe, foi um erro meu de não ter ficado em cima da equipe, por ter tomado outras frentes, ter deixado a equipe tomar essa frente, por achar que eles já sabiam, já conheciam o processo. Então, esse processo é muito importante da preparação. Eles não acabaram não ouvindo o cliente. Por que não ouviram o cliente? Não entenderam o fluxo do cliente. Porque quando trouxeram no kickoff o começo do projeto, qual que era o começo? A gente vai ligar para o cliente, vai fazer o contato e vai fazer a venda. Tá, mas como que é feita essa venda? Ele vai passar cartão de crédito para mim? Ele vai passar os dados para mim? Ele vai confiar em passar os dados para mim por telefone? Como que funciona isso? E a minha equipe acabou não se preparando por isso. Então, por isso que eu falei, daí a gente teve que sair da reunião, saímos da reunião, eu peguei os 2 parceiros que trouxeram o produto para a gente, peguei os meus colaboradores que fizeram a negociação, sentamos todos, ligamos para o cliente e começamos a conversar com ele. Então, em uma semana a gente entendeu tudo. Só que nesse momento entrava um momento de fechamento, de kickoff. Eu não podia mais alterar essas coisas, então nós tivemos que nos readaptar totalmente à necessidade do cliente. Então lembra que eu falei para vocês da parte de preparação, da negociação, do entendimento, ouvir a informação do cliente, da negociação, entrega do produto, e aí da parte de fechamento. Na parte de fechamento eu não pude expor para os clientes o que o mercado nacional tinha. Como que é o mercado nacional? Então um exemplo que eu tenho muito nítido é o cliente, a filial desse cliente é mexicana. Eu não conhecia muito ainda o trabalho, o tipo de trabalho, como que era o trabalho mexicano. Mas eles lá não trabalham com as regras da CLT, né? Então eles não entendem a ausência de um funcionário com atestado. E para explicar isso para o meu cliente mexicano, depois que o contrato já tinha sido assinado, que o funcionário ele faltou, mas ele tem atestado, eu não posso descontar dele e o cliente vai ter que me pagar por esse trabalho. Porque lá no México não existe isso. Foi um trabalho que nós tivemos que ter com o cliente depois de assinado o contrato, de 2 meses, abrindo exceções para esse cliente. Toda ausência de um colaborador, eu descontava do México. Do meu funcionário, eu não podia descontar. Eu pagava ele, como tinha que pagar, a nossa legislação, tudo certinho. Mas eu tinha que cobrar menos do México. Então, meu faturamento caiu. Por que caiu, professor? Porque a gente não fez bem as 4 etapas da negociação. Então, isso é muito importante. Eu gosto muito desse case, porque ele mostra para a gente, né, as etapas, o quanto é importante cada etapa da negociação. Depois de 3 meses eu comecei a explicar para o cliente, eu entrei, né, aí eu tive que entrar um pouco mais no negócio, então eu comecei a explicar para o cliente, explicava para ele que nós tínhamos uma legislação, feriado, professor, feriado não existe para eles, feriado com emenda, professor, meu Deus do céu, foi uma dor de cabeça muito grande que a gente teve no começo. Mas até eles entenderem como é que é a legislação aqui. Eu não posso falar as palavras que eles falavam, mas eles falavam, vocês não gostam de trabalhar não aí, né? Vocês não têm muito hábito de trabalhar. Nesse case, pelo que eu percebo, então, ficou muito claro as questões culturais. Ficou. A questão de diferença de legislação trabalhista, de contratação, enfim. E é isso mesmo que eu ia trazer, que é o que você está falando. A diferença da cultura do cliente e a legislação trabalhista. E aí eu comecei a conversar com eles para entender um pouco a legislação trabalhista deles. No México tem uma legislação trabalhista tão rígida quanto a nossa, porém não é seguido. As empresas acabam não seguindo tanto quanto se segue aqui no Brasil. Então acho que até conversei com você na época, professor, não sei se você vai lembrar, que eu falei, professor, o Brasil, quando fala em legislação trabalhista, ele está muito mais avançado que outros países. Muito mais, porque quando você fala em legislação em direitos de trabalhador e empresário, você tem muito concreto aqui. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, no México, as leis não eram seguidas. Eu vou dar um exemplo para você aqui, professor, que foi o cliente falando. Não posso assumir isso como verdade, mas o que ele passou para mim, que para ele ter 30 dias de férias, 30 dias de descanso, como nós temos aqui, são 9 anos trabalhando direto. 9 anos sem uma folga. Trabalhando 6 vezes por semana. Se é fato ou fake, né? A gente não sabe, né? Mas é o que eles falavam. E pelo que eu vi no processo que nós estamos com ele, porque nós estamos ainda com ele, no que eu vejo, a folga deles lá é toda uma semana. Eles se ausentam uma semana. Cada colaborador é uma semana. Porque a cada 1 ano eles têm 7 dias de descanso. Isso no primeiro ano. Porque no segundo ano é só 3 dias que eles pegam. No próximo mais 3. Então vai somando isso para chegar a 30 dias. Então é isso que é muito importante você entender. E você colocar nessa sua negociação internacional, nessa sua negociação com outro país, entender a legislação dele, mas também passar a sua legislação, passar a sua cultura para esse cliente. Depois de 3 meses, eu consegui fazer o cliente entender a nossa legislação, consegui meio que quebrar algumas regras do contrato para falar para ele, ó,
a gente vai atuar, mas a gente tem uma legislação que eu não posso deixar de fazer. Não posso deixar de seguir como você tem a sua, eu não posso deixar de seguir a sua também. Só que a minha impera no nosso país. Então é isso que a gente põe na negociação. Esse case eu trago em todas as aulas, professor. Porque foi um case muito bom para a minha empresa conseguir aprender a real necessidade de toda a preparação. Eu já dava aula de negociação, já dava aula de toda essa preparação e já tinha preparado a minha equipe. Mas eu achei que eu tinha preparado corretamente. E aí quando a gente foi ver, no final não estava tão preparado. Então esse era o case que eu queria trazer para mostrar as diferenças, professor. Bacana, mas é tudo um aprendizado, o dia a dia é um aprendizado, né? Isso mesmo. Na elaboração de um contrato, ou na construção de uma equipe de trabalho para realizar negócios internacionais, obviamente que você já tem aqui uma série de informações que são bem relevantes aí para poder construir toda uma estratégia, para poder direcionar, né, o negócio de maneira a dar sustentabilidade, a dar toda a orientação para os clientes que você vier atender, ou o mesmo empresário que nos acompanha aqui, né, nesse congresso. Bacana, eu acho que foi muito produtivo a nossa conversa. Legal. Falando aí de negociação, falando um pouco dessa questão de venda no mercado internacional. Eu deixo aberto para que você possa fazer a sua consideração final. Legal. Para que a gente possa então encerrar essa nossa palestra. Legal. Então, primeiramente, queria agradecer ao professor Marco Silva por estar me proporcionando aqui esse bate-papo, né? Porque o bate-papo ele sempre agrega. Eu gosto muito de conversar. E acho que vocês perceberam, eu sou bastante falador, né? Você conseguiu perceber, eu falo bastante, né? Acho que vem talvez da negociação isso, né? Do ouvir, mas também do falar. Agradecer a você por ter me ouvido, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco com você, para expor um pouco o que eu passo, o que eu vivenciei, porque é importante também, gosto de ouvir de outras pessoas, então fique à vontade de entrar em contato aí, se você tiver necessidade, entre em contato comigo, com o professor Marco Silva também. Agradeço muito a BSSP por essa oportunidade, com as nossas palestras, de estar abrindo o mercado, palestras para o comércio exterior, né? Eu acho que nesse momento que o mundo vive, é extremamente importante e é muito bom a gente olhar o mercado internacional com olhos diferentes. Então, comece você também a olhar com carinho esse mercado. Com carinho, mas com atenção, porque tem todo um trato a ser feito. Eu agradeço muito então a você por ter nos ouvido, agradeço mais uma vez ao professor e à BSSP. Muito obrigado. Bacana. Eu quero então encerrar com você essa palestra da Trilha do Comércio Exterior no Congresso Pensar Contabilidade. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você nos acompanhe nas outras palestras dentro da nossa Trilha do Comércio Exterior, mas também explore as outras 17 trilhas do conhecimento dentro desse congresso que foi pensado, elaborado e realizado para você compartilhar conhecimento com os melhores profissionais de mercado, preparando você para dar conta de efetivamente evoluir na carreira, nos negócios, como pessoa, como profissional, enfim, de uma forma bastante fortificada e estruturada, tá certo? Espero vê-lo em outra palestra. Muito obrigado, professor Marco Silva, professor Fabrício Cotini. Nos vemos numa próxima oportunidade. A você que nos acompanhou, um grande abraço, boa sorte, bons negócios e nos acompanhe no congresso. Até lá!